Boa tarde a todos e a todas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Silvia Cardoso e a minha disciplina é Ciências. Antes da gente iniciar a aula, eu gostaria de convidar vocês a participarem, interagirem mais conosco. Então vocês podem interagir através do chat no YouTube, postando seus comentários, suas dúvidas, tá? Se você assistir esse vídeo depois, você também pode colocar o comentário depois que eu vou lá olhar quem está comentando, posso tirar dúvidas e a gente trocar diversas ideias, né? Para quem está no Facebook, também poste seus comentários, participem, vamos interagir, porque a interação ela é muito importante nesse processo de aprendizagem de vocês. Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso, né? Então, se você não tiver no YouTube, nem no Facebook, se você estiver assistindo pela televisão, você pode conversar, né, com seus professores da escola, pelo WhatsApp, com seus colegas, né, com as pessoas da sua casa. O importante é você interagir, comentar sobre o assunto, sobre o que você aprendeu, sobre o que você teve dúvida. Isso é muito importante, tá, gente? Então, eu queria convidar vocês a fortalecer essa nossa interação. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre Lamarck e Darwin, no estudo da diversidade biológica. Então, para a abertura da nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês Lucy, o fóssil mais famoso do mundo. Vocês estão vendo na imagem ao lado, né, que nós podemos observar o esqueleto que foi remontado a partir dos fósseis que foram encontrados desse ancestral do ser humano, né, e ao lado a reconstrução de como seria Lucy nessa época em que ela viveu, né? É um fóssil de uma fêmea de um ancestral humano. Esse modelo de restauração de Lucy, ele está exibido no Museu Nacional de Ciência do Japão, tá? Então é muito importante a gente também pensar nesses espaços de aprendizagem que é o museu. E aí, quais são as características, né, desse fóssil? Como eu já falei, Lucy é um fóssil de uma fêmea de 1,10 m. O nome popular Lucy se deve ao fato de, na descoberta pelos paleontólogos, eles estavam escutando uma música dos Beatles que fala sobre Lucy, então eles colocaram esse nome no fóssil, tá? Mas esse fóssil pertence a uma espécie chamada Australopithecus afarensis, que é o nome da espécie que possivelmente é ancestral do ser humano. Esse fóssil, ele viveu, né? Na verdade, essa espécie viveu há 3,2 milhões de anos atrás. Ele foi descoberto no Triângulo de Afar, na Etiópia, ou seja, na África, no continente africano. A data da descoberta foi em 1974 e aqui o nome do paleontólogo que descobriu. Essa imagem aqui também está exposta em outro museu, foi exposta no Museu Nacional de Antropologia na cidade do México. Então, é muito interessante a gente pensar por que Lucy ficou tão famosa, por que esse fóssil ele foi tão importante para o desenvolvimento da ciência e para a compreensão da evolução humana, né? Os cientistas eles encontraram 40% dos seus ossos, o que fez deste o esqueleto mais completo de hominídeo. Além disto, o Australopithecus afarensis andava usando os 2 membros inferiores e tinha pés arqueados, indicando que era bípede, ou seja, andava sobre 2 pernas. Isso aí demonstra a proximidade dessa espécie com a espécie humana atual que a gente tem, que é o Homo sapiens, né? Então, o Australopiteco constitui um gênero de diversos hominídeos que foram extintos, mas que estão bastante próximos ao gênero Homo. E aí, é importante a gente pensar que diversos desses fósseis foram encontrados no continente africano, não só essa Lucy, mas outros iguais a ela, né? E mais antigos do que ela também, foram encontrados aqui no continente africano. Então, isso significa dizer que a África é o berço da humanidade, né? A gente tem grandes evidências, através do estudo desses fósseis, para mostrar que foi na África que a humanidade nasceu.
Aí eu deixo para vocês uma pergunta aí, né? O que tem de importante no continente africano, de elementos da natureza que possibilitou que a humanidade pudesse se desenvolver a partir daqui e migrasse para todos os outros continentes do mundo. É uma questão para vocês refletirem, para debater lá no chat, com a sua família, no WhatsApp com o seu professor. Então, vamos deixar essa questão aí para dialogar. E aí, quando a gente fala dessa questão da evolução, né, do ser humano, que evidências a gente tem em relação a isso? Então, os fósseis, eles são evidências da evolução. A gente tem aqui a reconstituição do crânio de diversos fósseis que provavelmente foram nossos ancestrais, tá? Aqui há 6,7 milhões de anos atrás, o 2,5 milhões de anos atrás, que é o Australopithecus africanos. Aí vem o Homo erectus há 1 milhão, 5 mil anos atrás, né? O Homo neanderthalis e o Homo sapiens aqui. Então, os fósseis são importantes evidências do processo evolutivo e seus estudos possibilitaram o desenvolvimento de teorias que a gente vai estudar, que são as teorias evolutivas, né, sobre a origem e evolução das espécies. Além dos fósseis, a gente também tem outras evidências em relação ao processo de evolução, que são evidências anatômicas. Aqui a gente está vendo os membros de espécies diferentes, né? A ave, o homem, o leão, o cavalo, a rã e a baleia. Quando se estuda a anatomia desses membros, se percebe que são órgãos homólogos, ou seja, são aqueles que apresentam a mesma origem embrionária, mas nem sempre a mesma função. Se a gente for olhar aqui, comparar a anatomia dessas diversas espécies, eu tenho o húmero, que é um osso que constitui o braço. Todos eles têm húmero, todos eles têm o rádio, tem as falanges dos dedos e assim. Então, são órgãos homólogos, que têm a mesma origem bionária, apesar de ter função diferenciada em algumas espécies. Aqui a gente está vendo embaixo, na imagem, a semelhança entre os embriões de vertebrados. Veja só como são parecidos. A gente tem o embrião do peixe, de um réptil, do pássaro e do homem. Você consegue distinguir, por exemplo, se eu colocasse para você o embrião do pássaro e do homem, você conseguiria distinguir qual é o pássaro e qual é o homem? Difícil distinguir, né? Então veja a semelhança. Isso indica que existe uma proximidade, uma origem muito semelhante entre eles. Então isso é evidência do processo também de evolução. Outra questão, outra evidência sobre a evolução é a presença de órgãos vestigiais. O que é isso? São estruturas que possuíam funções importantes nos ancestrais, mas que hoje não apresentam tais funções. Vou dar aqui para vocês um exemplo. No ser humano, né, a gente tem aqui a coluna vertebral e lá no final da coluna vertebral, o último osso que vai estar formando junto com o que a gente chama de bacia, né? Mas aquela região pélvica, vai ser o osso cóccix, que é a ponta da nossa coluna vertebral. É uma pontinha aqui. Observe bem a imagem, né? Se a gente comparar esse osso cóccix com o rabo de um macaco, a gente vai ver semelhança nessa estrutura. Então, na realidade, o cóccix seria um órgão vestigial da cauda que os nossos ancestrais tinham, né? Isso é um indicativo também de evolução. E aí, a história começa a ficar bem interessante, né? Estou trazendo aqui para vocês uma situação. É possível um ser humano com rabo? Olha só essas imagens, gente. Isso aqui não é fake, tá? Isso aqui é fato. Eu tenho duas imagens aqui de pessoas que tiveram esse osso cóccix desenvolvido durante a fase embrionária. Sim, é verdade, trata-se de um rabo vestigial. Embora seja bastante rara, tem-se registro de mais de 100 casos documentados na literatura de medicina. Então veja bem que você consegue ver aqui que é a coluna vertebral, né? Isso é um indicativo de que a gente teve lá no passado alguma relação com os nossos ancestrais, os macacos. Aí, a partir disso, eu trago para vocês aqui uma questão para pensar.
né? A gente tem uma imagem clássica falando sobre a evolução humana, né? Que mostra o macaco e essa evolução até o ser humano atual. A questão que eu digo, que eu quero deixar para vocês pensarem e que a gente só vai responder no final da aula e que vocês podem já pensar e já podem mandar a resposta pelo WhatsApp se quiser, para ver se você vai acertar essa questão aqui, que é a seguinte. Então, quer dizer que o ser humano evoluiu do macaco? A imagem que está apresentada aqui é uma imagem correta? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Ao longo da nossa aula, a gente vai tentando fazer algumas descobertas, tá? Aí, para a gente compreender isso, a gente precisa entender as teorias evolutivas. Então, as teorias evolutivas, elas são teorias baseadas no conhecimento científico e que vêm romper com perspectivas filosóficas sobre a origem e criação dos seres vivos, que são perspectivas que a gente chama de fixistas. Também a gente pode chamar de fixismo. Segundo o fixismo, todos os seres que existem hoje, eles foram criados desde a formação do planeta Terra e eles permanecem fixos até hoje, não ocorreu nenhuma mudança. Para romper com essa visão fixista, a gente tem dois teóricos importantes da ciência que vêm trazer aqui perspectivas científicas sobre a diversidade biológica. Então, trouxe para vocês aqui o combate entre Darwin e Lamarck. Quem é que vai sair vitorioso aí nesse combate? Vamos ver, tá? Então, primeiro vamos começar com Lamarck. Lamarck, ele é um francês, tá aqui a bandeira da França, né? Ele nasceu em 1744 e morreu em 1829. Ele estudou sobre a evolução, na época era chamada de transmutação. Ele acreditava que os seres vivos se transformavam ao longo do tempo. E ele foi a pessoa que fez o estudo mais sistematizado, mais complexo, e publicou um livro aqui sobre isso em 1809, sobre a teoria da evolução. E aí, nesse livro, quais foram as principais ideias apresentadas por Lamarck? A ideia de que os seres vivos atuais surgiram por transformações sucessivas de formas de vidas mais primitivas. E a partir daí, a gente tem um conceito para se destacar dessa teoria de Lamarck, que é o conceito de adaptação. Segundo Lamarck, se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. E aí ele traz um exemplo, uma explicação, a partir de dois princípios evolutivos, duas leis fundamentais para explicar essa evolução. O primeiro é a lei do uso e desuso, que diz que no processo de adaptação ao meio, o uso de determinada parte do corpo ou do organismo faz com que ele se desenvolva e o desuso faz com que ele se atrofie. E a segunda lei é a lei de transmissão dos caracteres adquiridos, que diz que as alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso e desuso são transmitidas aos seus descendentes. Então, lembre-se que Lamarck são essas duas leis, uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E aí vamos ver aqui no exemplo clássico da teoria de Lamarck, essa ideia explicando a questão do tamanho do pescoço da girafa, porque a girafa tem um pescoço tão alto. Então, segundo Lamarck, baseada na lei do uso e desuso, as girafas tiveram que se adaptar no ambiente da savana à altura das árvores, que eram, muito altas. E aí, de tanto tentar esticar o pescoço, ela fazendo o esforço de esticar o pescoço, esse pescoço ele vai crescendo. E essa característica adquirida vai sendo passada de geração para geração. Então, essa aqui se esforçou para esticar o pescoço, foi crescendo um pouco e ela passou a característica para o seu descendente. Essa aqui fez a mesma coisa, se esforçando para esticar, o pescoço que cresceu vai sendo passado para o seu descendente. E assim sucessivamente, de tanto fazer esforço, de tanto usar essa parte do corpo, o pescoço, desenvolveu-se esse caractere, se adquiriu essa característica do pescoço longo. E isso vai passar para as próximas gerações de girafas. Então, segundo Lamarck, isso explica porque as girafas teriam um pescoço longo e isso explica o processo de evolução, de transformação
dos seres vivos. E aí a gente tem aqui, ó, um resuminho do que é isso, né? Primeiro ocorrem mudanças ambientais. Essas mudanças provocam necessidade de adaptação. Aí ocorrem modificações no indivíduo e, consequentemente, a evolução. Só que essa teoria de Lamarck, ela tem uma incoerência que foi contestada na época. Que incoerência é essa, né? Se a lei do uso e desuso estivesse correta, se a gente pensar aqui numa situação de um pai que faz musculação, que desenvolve a sua musculatura, esse pai ele passaria para o seu filho essa característica do músculo desenvolvido, que ele adquiriu pelo uso, né, pela malhação, pela musculação. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Então, a teoria de Lamarck, ela foi questionada porque se percebeu que as características adquiridas pelo uso ou pelo uso e desuso são perdidas... Desculpa, deixa eu repetir aqui. Se percebeu, né, que as características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso não são hereditárias. E aí fica uma questão, né? Mais uma questão para vocês pensarem, tá? Para a gente debater lá. Por que que não são hereditárias? Aí, vamos continuar a nossa aula, mas sempre pensando nessas perguntas, né? Por que que não são hereditárias? Tem a ver com o que aí? Tem a ver com nossas questões genéticas. Estou dando só uma dica aí, não vou dar a resposta agora, tá? É para vocês pensarem. Agora a gente vai para Inglaterra, para a teoria de Darwin, ou chamado darwinismo. O Charles Darwin, que é muito conhecido, né? Ele é praticamente, a teoria de Darwin, ela faz uma divisão na ciência, ela traz uma visão moderna para a ciência, né? Charles Darwin, ele nasceu no Reino Unido em 1809 e faleceu em 1882. E Charles Darwin, gente, para ele desenvolver essa teoria, ele simplesmente, primeiro, para você ter uma noção, ele fez uma viagem no navio chamado Beagle, que começou em 1831 e só terminou em 1836. Ou seja, ele passou 5 anos navegando pelo mundo inteiro, estudando diversas espécies de animais e vegetais do mundo inteiro, coletando fósseis, né? Então, ele teve a possibilidade de ter o registro de toda essa diversidade biológica, né? E aí ele volta para o Reino Unido e passa um tempão ainda estudando, pesquisando, fazendo experimentos na sua residência, até ele chegar a conclusões sobre o processo de evolução humana, que só se deu com a publicação do livro dele chamado Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. O que me chama a atenção aqui é que esse livro ele foi publicado com mais de 20 anos de pesquisa, o que dá muita consistência, é um estudo bem profundo, né? Pense só, 20 anos para publicar um livro é muita coisa, né? E aí, o que é que tem nesse livro? Eu vou trazer para vocês aqui só a ideia principal, tá? Porque é muita coisa. Então, qual é a ideia central de evolução a partir de Charles Darwin? Segundo ele, as espécies elas podem mudar ao longo do tempo, novas espécies surgem de espécies pré-existentes e todas compartilham um ancestral comum. Então, Charles Darwin diz que todos os seres vivos que existem hoje surgiram de um ancestral comum. Então, isso é uma diferença em relação à ideia de Lamarck, tá? E o conceito central da teoria de Charles Darwin seria o conceito de seleção natural. O que é isso? A seleção natural seria a seleção feita pelo meio ambiente, tá? Que seleciona o organismo mais apto a viver em um determinado ambiente. Nesse conceito de seleção natural, ele aproveita a ideia de Lamarck em relação à adaptação, mas ele diz que a adaptação ela se dá por um processo de seleção natural, não pelo que Lamarck tinha colocado, né? E aí a gente vai ver aqui um exemplo, né? Aquele mesmo exemplo da girafa, que é o exemplo clássico de Lamarck. Vamos ver agora na ideia de Darwin. Segundo Darwin, né, ele acreditava que no início havia girafas com pescoços de tamanhos variáveis. Então, tinha girafa com pescoço pequeno, pescoço médio, pescoço grande e muito grande.
né? E aí, o que é que aconteceu? Porém, a seleção natural e a competição entre essas girafas fez com que as que possuíam o pescoço mais comprido levassem vantagem contra as que tinham pescoço curto. E aí, o que é que acontece? Quem tem um pescoço grande consegue pegar mais folha, mais alimento. Quem não tem, vai ficar sem alimento. Então, isso vai fazer com que as outras espécies sejam eliminadas, vai morrer essas espécies que estão em desvantagem. Só a espécie que tem um pescoço muito grande vai alcançar o topo das árvores e buscar alimento. Vamos ver aqui mais um exemplo com borboleta. O que acontece na natureza? Acontece uma competição intraespecífica, que é entre organismos da mesma espécie, né? Elas disputam por recursos e esses recursos eles são limitados. Então, pode faltar alimento, pode faltar habitat, pode faltar parceiros para se reproduzir. Vamos complicar um pouco mais essa situação. Nesse mesmo ambiente, a gente também tem uma competição interespecífica entre espécies diferentes. Então, além da disputa entre as borboletas, tem um predador aqui que come esse inseto, né? E aí, se a gente pensar no processo de seleção natural, se eu fizer uma modificação nesse ambiente, eu modifiquei aqui a cor do ambiente, o ambiente agora está azul. Esse predador ele vai ver com mais facilidade a borboleta que se destaca nessa cor azul, que é a vermelha. Então, ele vai comer mais as borboletas vermelhas e azul ela vai sair na vantagem. As borboletas azuis se adaptaram melhor ao ambiente azul. Então, esse processo de seleção natural ocorre e faz com que novas espécies surjam a partir desse processo. Vamos fazer mais uma modificação aqui nesse ambiente, na mesma situação. Eu tenho agora aqui o ambiente na cor rosa. Se o ambiente fosse rosa, quem aqui ia levar vantagem aqui? As borboletas rosas, né? O sapo ia comer as azuis e as rosas ficariam, e aí a gente teria uma outra situação. As borboletas rosas se adaptaram melhor ao ambiente rosa. E aí a gente tem aqui um resumo comparativo entre as duas ideias, né? Lamarck diz que o meio ambiente cria necessidades que levam à mudança no hábito e nas formas do indivíduo. Já Darwin diz que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos que apresentem características vantajosas. Lamarck diz que as novas características surgem pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Já Darwin diz que na população existem certos indivíduos que apresentam características vantajosas, ou seja, eles já nascem com essas características variadas, né, e que o ambiente vai selecionar. E Lamarck diz que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Já Darwin diz que os indivíduos mais aptos vivem mais tempo e se reproduzem, transmitindo as características vantajosas aos seus descendentes. Vocês podem tirar um print desse quadro resumo aí e a gente pode discutir melhor nos comentários, como eu convidei vocês a fazer, né? A gente está chegando ao final da nossa aula e eu quero retomar com vocês essa questão. Então, diante de tudo isso que a gente viu, né? Então, quer dizer que o ser humano evoluiu do macaco? Essa imagem está correta? Gente, a imagem ela é equivocada. Não foi essa ideia que Charles Darwin queria passar para a humanidade. O pessoal complicou tudo, não entendeu o estudo de Charles Darwin e diz que o ser humano evoluiu do macaco. Primeiro vamos pensar, se o ser humano tivesse evoluído do macaco, olha só, o macaco iria existir hoje? Não, porque para esse aqui surgir, esse aqui teria que morrer, né? Então isso já é uma questão para colocar, né? Então, para explicar melhor esse processo de evolução do homem, eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui, ó. Essa aqui é uma árvore filogenética. Eu quero que vocês busquem a resposta nessa árvore filogenética. Olha onde o ser humano está. O ser humano está aqui. Estudem essa árvore filogenética. Discutam com os professores, com os colegas, para compreender o processo de formação do ser humano. E para encerrar a nossa aula de hoje, para a nossa despedida, eu trouxe uma mensagem do Charles Darwin, né? Olha só, na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar, mais efetivamente têm prevalecido. Então,
Até a próxima aula. Deixa aí meu Instagram, meu YouTube. Entre em contato e vamos interagir e participar. Grande beijo.